E agora a gente vai começar a entrar mais nessa questão de relação entre deslocamento e tempo, tá? Porque a gente sabe que é diferente, né? Por exemplo, se vocês saem de algum lugar, vocês saem de Governador Valadares e querem ir até Belo Horizonte, é diferente se vocês saem e chegam lá em 5, 6 horas, ou se vocês demoram 2 dias para fazer esse mesmo trajeto, esse mesmo percurso. E aí isso está associado à ideia de velocidade, né? Então, velocidade é uma relação que existe entre distância ou deslocamento e tempo, tá? Então, é uma coisa que deve ser intuitiva até para vocês, sobre certos aspectos, porque a gente está acostumado a lidar com velocidade quando a gente anda de carro, de ônibus, né? Faz diferença para vocês saber que, bom, se o ônibus passa em certo ponto em tal horário e eu quero chegar em outro ponto, quanto tempo eu vou demorar para isso acontecer, né? A gente sabe que quanto mais rápido for, menor o tempo. Aí é importante porque, bom, vocês querem de repente estar em determinado horário em tal lugar. Como que a gente consegue prever onde a gente vai estar a partir de onde a gente está com o movimento que a gente está fazendo? Isso depende da distância que a gente tem para percorrer, mas também depende de quão rápido a gente percorre isso, tá? E essa noção de quão rápido, né, é a velocidade, tá? Então, a velocidade, na verdade, a gente já falou brevemente sobre isso, né? Se vocês forem olhar no velocímetro de um carro, vai estar a informação lá de velocidade disponível para vocês, normalmente em quilômetros por hora. Se a gente estiver falando do Sistema Internacional de Unidades, a gente vai usar metros por segundo. Então vejam que o que a gente tem aqui é algum comprimento, né? Quilômetro, metro, lembrem, é uma dimensão de espaço, né, de comprimento, dividido por tempo, né? Então, o que a gente tem aqui é alguma coisa do tipo espaço por tempo. E aí, bom, se as unidades são quilômetros por hora ou metro por segundo, ou seja lá o que for, pelo que for, né, se você estiver, assim, por exemplo, nos Estados Unidos, em vez de quilômetros por hora, seriam milhas por hora. Então, o que é aqui depende do sistema de unidades que a gente está usando, né, de quais são as, as nossas unidades básicas. Tá? Uma coisa que a gente já comentou, né, é que a gente está estudando, por enquanto, chamado movimento retilíneo uniforme. Aí lembrem, aquilo que a gente falou quando começou a falar de movimento, é que esse uniforme aqui do movimento retilíneo uniforme, ele significa que a velocidade é constante, tá? Por que que o movimento é uniforme? Porque a gente se desloca o mesmo espaço, tá? Tem o mesmo deslocamento para um mesmo intervalo de tempo. Então, é como se a gente fosse fazer marcações, por exemplo, a cada 1 segundo, a cada 1 minuto, por exemplo, e a gente olha, tem um carro aqui, bom, quanto esse carro andou a cada 1 minuto? Se eu marquei 1 minuto e esse carro andou alguma coisa aqui, 5, seja lá que unidades forem, é só um exemplo aqui, a gente não precisa ficar pensando nas unidades. E eu marco mais 1 minuto, ele andou mais 5, chegou no 10, e marco mais 1 minuto, ele andou mais 5, chegou no 15, e assim vai. Então isso significa que ele está percorrendo espaços iguais para tempos iguais, tá? Ou seja, esse movimento é uniforme e a velocidade é constante. Se a velocidade não for constante e o movimento não for uniforme, então a gente vai notar que existe alguma variação aqui para um mesmo tempo quanto o carro percorre. Então, digamos, se isso aqui foi 1 minuto, ele andou 5 antes, aí depois eu marquei mais 1 minuto, e agora
eu notei que o carro não andou mais 5, mas ele andou, sei lá, mais 7, e aí ele estava no 12. Ou o contrário, ele andou mais 3, e aí ele estava no 8. E isso significa o quê? Que a velocidade dele mudou em algum ponto aqui. E ela pode ser uma mudança, digamos, súbita. Então, eu, por exemplo, tenho algum movimento que é retilíneo uniforme aqui, e eu mudo e passo para outro movimento retilíneo uniforme, ou seja, eu passo de uma velocidade para outra, mas mantenho. Ou pode ser alguma coisa que vai mudando continuamente, ou seja, o tempo todo eu estou mudando a velocidade. E o caso que a gente vai analisar mais para frente, não ainda agora, quando ocorre essas variações contínuas, é quando a gente tem uma mudança contínua da velocidade, que é a aceleração, e essa aceleração vai ser constante, tá? Então a gente sempre vai falar de aceleração constante, enquanto que a velocidade vai poder ser constante ou não, vai depender da situação. Então vamos começar algumas definições, tá? Então só relembrando aquilo que a gente já viu, né? Lembrem, o deslocamento, que é o nosso ΔX, é a posição 2, ou posição final, menos posição 1, posição inicial. Tá? Então, lembrem, por exemplo, aqui o deslocamento foi, digamos que o carro andou daqui para cá, foi posição final 10, menos posição inicial 5, foi 5. 5 unidades, pode ter sido 5 metros, 5 quilômetros, tanto faz, não nos importa. Agora, ele demorou algum tempo para fazer isso. Então, esse tempo aqui, na verdade, vai ser também o intervalo de tempo que ele demorou para fazer isso. Né? E o intervalo de tempo segue a mesma lógica que o intervalo de posição, tá? Então, vejam, isso aqui é variação de posição, enquanto que isso aqui é variação de tempo, tá? Então, é o que? É o tempo cronometrado no instante 2 menos o tempo cronometrado no instante 1. E notem que aqui, o que a gente está escrevendo, na verdade, é que existe uma variação da posição com o tempo. Então, quando eu avanço no tempo, eu mudo a posição. E aí a notação mais simples que existe aqui dessas coisas, né, é que, na verdade, por exemplo, x, que é a posição calculada ou medida em algum instante t2, isso aqui eu chamo simplesmente de x2, tá? Então vejam que esse x2 aqui está associado a esse tempo. E x calculado em t1, ou medido em t1, corresponde a x1, tá? Então vejam que esse x1 está aqui. Então, voltando àquela ideia que a gente viu lá dos gráficos, né, de posição por tempo, então a gente tinha alguma coisa assim. Então a gente tinha aqui x, nosso eixo que representa a posição de alguma coisa, e aqui t. Tá? Então a gente pode marcar, por exemplo, aqui 5 e 10. E aqui vamos marcar, por exemplo, 2 e 4. Então, isso aqui em segundos e aqui em metros, só para manter o sistema internacional. E aí eu vou lá e tenho alguma curva, né, algum desenho aqui no gráfico que representa posição e tempo, tá? Posição em função do tempo. Então, eu vou marcar alguns pontos aqui, então, digamos que essa seja a minha marcação. E aqui eu vou botar o 0. Então, lembrem, né? Relembrando, o que isso aqui significa, né? A gente tem o deslocamento de alguma coisa, um carro, por exemplo, que está acontecendo todo ele no eixo X. Mas, para representar como isso acontece temporalmente, a gente faz um gráfico em duas dimensões, de posição por tempo. Né? Então, vamos olhar, se a gente pega esse gráfico aqui, o que isso significa? Que para t igual a 0, tá?
Então, a gente tem aqui, ó, o ponto, que é o ponto t igual a zero, x igual a zero, tá? Então, o carro estava aqui, em x igual a zero. Aí ele começa a andar. E o que que acontece? Quando t é 2 segundos, tá? Então, aqui a gente tem esse ponto. T igual a 2 segundos, x é 5 metros, tá? Então, a gente vai marcar aqui que 5 metros aconteceu para 2 segundos. Agora, se eu quiser saber qual foi a velocidade, que no caso a gente vai falar de velocidade média, tá? Depois eu vou falar um pouco sobre a diferença que existe entre velocidade média, que é uma média em algum período grande de tempo, e velocidade instantânea, que seria a velocidade que a gente marca num único ponto no tempo, num único instante no tempo, tá? Velocidade instantânea poderia ser, por exemplo, aquilo que vocês medem quando vocês olham o velocímetro do carro, tá? Então, vocês estão num carro, o carro está andando, digamos, a 60 quilômetros por hora, vocês vão lá, olham o velocímetro, ele está dizendo a velocidade instantânea para vocês, é a velocidade que tem naquele instante. Pode ser que dali para frente, em algum outro momento, a velocidade não seja mais 60, passe para 55, 50, 80 quilômetros por hora, seja lá o que for. Mas a gente vai começar analisando a velocidade média e saibam que se o movimento for retilíneo uniforme, tá? Então, se o movimento for retilíneo uniforme, então essa velocidade que é a chamada velocidade média, ela na verdade vai ser igual à velocidade instantânea também, tá? Porque a velocidade nunca muda, se ela nunca muda é sempre a mesma, então a média é igual àquilo que existe no instante. Mas vamos ver esse primeiro trecho aqui, tá? Então, primeiro trecho. O carro saiu de 0, chegou em 5, e ele saiu de t igual a 0 para t igual a 2. Então, a nossa pergunta é, bom, qual é a velocidade média? E velocidade média a gente vai usar essa notação aqui. Eu gosto de usar essa notação, vocês não precisam usar ela, podem usar o que vocês quiserem, tá? Velocidade média normalmente nos livros aparece como um v med, alguma coisa assim, tá? Eu acho isso aqui bem mais fácil de escrever. Saibam que é a mesma coisa, tá? Tem gente que, alguns livros também usam uma barra em cima para denotar a velocidade média, tá? Mas isso aqui é só nomenclatura, tá? É só notação, não tem nada a ver com a definição das coisas. É só como a gente, o nome que a gente dá para a coisa, tá? Então, como a gente escreve isso. O que é importante mesmo é entender o conceito. Então, vamos calcular essa velocidade média entre esses pontos aqui, tá? Então, se vocês forem ver, o que está escrito aqui é que velocidade média é deslocamento por tempo. Portanto, é deslocamento, ΔX, dividido por intervalo de tempo, ΔT. Então, se eu quero calcular para esse primeiro trecho aqui, vou colocar em azul, tá? Então, para esse primeiro trecho aqui, que foi o movimento do carro, então, o que eu tenho que fazer para calcular a velocidade? Eu tenho que pegar posição final, então x2, menos a posição inicial, dividido por intervalo de tempo. Então, t2 menos t1. O que é isso? Bom, posição final aqui, ou posição 2, é o quê? É onde ele chegou, 5, tá? Então, no caso, é 5. Posição inicial, onde ele estava, 0, dividido pelo intervalo de tempo, que é 2 menos 0, tá? Portanto, isso aqui é 2,5, tá? Então, 5 sobre 2 metros por segundo, já que a gente está com o que está aqui em cima, unidades de metros, o que está embaixo, unidades de segundos. E essa é a velocidade média desse carro nesse intervalo. Que, para esse movimento aqui, que é, na verdade, um movimento retilíneo uniforme, é igual também à velocidade instantânea em cada ponto aqui do deslocamento do carro. Ele estava sempre com essa velocidade de 2,5 metros por segundo. Agora, vamos imaginar que a gente está interessado em analisar agora esse outro trecho aqui.
Aí, se vocês forem ver, digamos que a gente quer calcular, vou pegar até numa outra cor aqui, pegar um verde, digamos que a gente quer analisar esse trecho aqui, tá? Então, o que aconteceu agora, vejam, é que a posição X do carro não mudou, ou seja, ele ficou parado aqui, tá? Então ele estava sempre parado. E se eu for calcular a velocidade média para esse trecho, digamos que isso aqui corresponda a t igual a 3, tá? Então a gente tem o tempo igual a 3 aqui. Então a velocidade média vai ser o quê? A posição final, eu estou analisando só esse trecho aqui, tá? Então vai ser a posição final, que é 5, menos a inicial, dividido pelo tempo final, menos o tempo inicial. Notem que agora o tempo inicial é 2, né? Porque a gente começou a contar de novo daqui, né? Então, qualquer velocidade é zero, né? Se a coisa ficou parada, tá? Ele estava em repouso, então a velocidade é nula. E agora a gente vai poder ver uma pequena diferença que existe entre velocidade média e velocidade instantânea. Porque alguém poderia também não calcular a velocidade aqui e depois aqui, poderia calcular qual foi a velocidade média nesse trajeto todo, saindo aqui de x igual a zero, em t igual a zero, e ficando aqui em x igual a 5 para t igual a 3, tá? E aí, se alguém fosse calcular isso, ia calcular também a velocidade média aqui, seria o quê? Posição final é 5, posição inicial agora é zero, de novo, a gente está começando aqui o nosso movimento, então zero, dividido pelo tempo final, que é 3, menos o inicial, que é zero. Tá? E agora a gente tem 5 terços em metros por segundo. E vejam que isso aqui é menos do que isso, né? Não é a mesma coisa, tá? Isso aqui e isso aqui não são a mesma coisa. Por quê? Porque, bom, em algum ponto, e na verdade é esse ponto aqui, né? A velocidade do carro mudou, né? Ele não está mais agora se deslocando com a mesma velocidade. Então, isso vai aparecer na velocidade média. Tá? Notem que, se o carro tivesse andado para cá, para baixo, aqui assim, né? Então, para cá, por exemplo, isso significaria um x negativo. Tá? Então, vamos ver como que ficaria, só um exemplo rapidinho aqui, antes da gente começar a fazer outras coisas. Como que seria se a gente tivesse ido para o lado negativo de x? Então, de novo, a gente tem t em segundos aqui e x em metros. E agora, o nosso carro vai fazer o seguinte, ele sai daqui e vem para cá. E aí vamos dizer que ele está em x igual a, sei lá, menos 4 para t igual a 4 segundos. Né? Então, menos 4 metros para t igual a 4 segundos. E aí a gente quer calcular essa velocidade média agora. Né? Então, vamos lá, calcular essa velocidade média aqui. Essa velocidade média vai ser o quê? Posição final. Então, o x final. Notem que o x inicial aqui é zero. Só que agora, vejam, o x final, a posição final é menos 4. E esse sinal de menos tem que ir juntos, tá? Então, menos 4. Menos o inicial, que é zero. Isso dividido pelo tempo. E o tempo é 4 menos zero. Então, agora a nossa velocidade média para essa situação deu o quê? Menos 1 metro por segundo. E o que que significa esse valor ser negativo, tá? Notem, o valor ser negativo significa que se a gente estivesse olhando aqui o nosso eixo X, tá? Fosse ver o deslocamento real do carro aqui nesse eixo, o carro começou aqui e ele se moveu para trás, tá? O carro se moveu no sentido negativo, tá? Então lembrem aquilo que a gente tinha visto também já, né, a partir do momento que a gente põe uma orientação no nosso eixo,
um lado vai representar positivo e o outro vai representar negativo. Então, quando as coisas se movem para o lado negativo, tá, o deslocamento vai ser negativo e a velocidade média também vai ser negativa. Então, notem, a velocidade média, que é isso que está aqui, tá, ela pode ser menor que zero, pode ser igual a zero e pode ser maior que zero também. Tá? Então, eu vou colocar isso aqui, vou colocar aqui. Então, notem, velocidade média, portanto, a gente já viu, pode ser positiva, isso representa deslocamentos no sentido positivo, pode ser nula, isso significa que ela saiu e voltou para o mesmo ponto, ou ficou parada sempre, porque o deslocamento é nulo, e ela pode ser menor que zero também, tá? O que significa que essa coisa se moveu para trás, no sentido negativo do eixo. E aí aqui eu coloquei também uma outra coisa que a gente vai falar um pouco, é que existe também a chamada velocidade escalar média. E aí notem, pode parecer igual essa coisa, é isso aqui, mas elas não são. Porque, lembrem, isso aqui é deslocamento por tempo, né? Portanto, ΔX por ΔT, enquanto que isso aqui é deslocamento, é distância percorrida pelo tempo. E aí, se vocês lembrarem, né, existe uma diferença importante entre deslocamento e distância percorrida. É que lembrem, o deslocamento só importa a posição inicial e a final. Tá? Então, inclusive, o deslocamento pode ser negativo, né? Se eu fui para trás aqui, eu tenho deslocamento negativo. Quanto que a distância percorrida, ela é sempre maior ou igual a zero, porque ela envolve caminho percorrido mesmo, tá? Então, quanto andou, não importa se é para frente ou para trás. Então, voltando nesse nosso exemplo aqui, nesse caso, se a gente fosse fazer a velocidade escalar média, eu vou botar assim, escalar média, tá? Isso aqui seria a distância percorrida, mas quanto que é a distância percorrida? É 4 metros, tá? Porque a gente andou 4 para trás, mas a gente andou 4, tá? Então ficaria 4 metros dividido por 4 segundos, seria 1 metro por segundo positivo, tá? Então vejam a diferença que existe entre essas duas coisas.